O anticristo é visto como o maior oponente de Cristo e representante das trevas. Permeia diversas doutrinas e culturas religiosas. Em cada período histórico, a ideia do anticristo assumiu características específicas, refletindo as ansiedades e desafios do contexto. No começo, ele era interpretado literalmente como um único indivíduo, um tirano que engoliria o mundo com mentiras. Contudo, com o tempo, a simbologia do anticristo se expandiu para representar sistemas de corrupção e engano espiritual. Essas interpretações também moldaram práticas religiosas e medos da época. A profecia sobre o anticristo está presente no Novo Testamento, especialmente nas epístolas de João e no Apocalipse. Essas passagens descrevem um espírito de oposição ao verdadeiro Cristo, que pode surgir tanto de forma literal quanto alegórica. Devido à natureza enigmática desses textos, muitos buscaram entender o anticristo como símbolo do mal. Esse ser é mencionado como o homem da perdição ou filho da iniquidade, títulos que remetem a uma presença maléfica infiltrada na fé cristã. A ideia do anticristo tornou-se uma advertência sobre o falso ensino e a apostasia no cristianismo primitivo. A era medieval ampliou ainda mais a influência da figura do anticristo, reforçando o medo de uma catástrofe apocalíptica. Muitos acreditavam que o anticristo surgiria como um monarca perverso que conquistaria a cristandade por meio do engano. Esse temor foi exacerbado pela falta de acesso direto às escrituras, fazendo com que o clero tivesse poder para definir e manipular os entendimentos do público. Essas interpretações influenciaram intensamente o imaginário popular e fomentaram um sentimento de pânico em relação ao final dos tempos. Esse cenário alimentou um ciclo de controle, medo e especulação entre os cristãos. A transição para a Idade Moderna trouxe novas abordagens sobre o tema, especialmente com a Reforma Protestante. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino interpretaram o anticristo como um sistema religioso que desviava a fé genuína, identificando-o no sistema papal. Com isso, a Reforma apresentou o anticristo não como um indivíduo, mas como uma estrutura institucional que distorcia o Evangelho. Lutero, por exemplo, descreveu o papado como uma entidade que usurpava a posição de Cristo, enganando o povo. Essa interpretação mudou a dinâmica do debate religioso e inaugurou uma nova perspectiva sobre o poder da Igreja. Nos tempos modernos, o anticristo é comumente associado a um ditador global, refletindo temores sobre o poder e controle político. Muitos veem essa figura como um tirano que surgirá na última era, instituindo um governo totalitário. Essa visão é particularmente forte em alguns movimentos evangélicos, que buscam sinais de um novo líder mundial que se alinhe a profecias. Com isso, o anticristo passou a simbolizar a ameaça de uma autoridade que se impõe sobre a liberdade e a fé. Essa interpretação moderna trouxe o tema do anticristo de volta à consciência popular. O fascínio em torno do anticristo é uma mostra do desejo humano pelo desconhecido e pelo mistério, como forma de entender o mal. Em todas as eras, a figura do anticristo serviu para alertar, questionar e provocar o debate sobre a fé e a corrupção espiritual. No entanto, também gerou medo e controvérsia, sendo um símbolo multifacetado e interpretado de maneira variável. Com isso, o anticristo se tornou uma figura constante na teologia e na espiritualidade cristã. Ele continua a representar o desafio de distinguir a verdadeira fé dos falsos ensinos, provocando reflexões profundas sobre os caminhos do cristianismo. Um dos primeiros a abordar o tema do anticristo na patrística foi Ciril de Jerusalém, do século IV. Ele escreveu que o anticristo seria um ser humano dotado de poderes extraordinários e que tentaria enganar o povo de Israel. Em suas pregações, Ciril ensinava que o anticristo surgiria antes da segunda vinda de Cristo e que enganaria primeiramente os judeus. Essa visão era influenciada pela forte crença de que o anticristo seria um ser tangível, um personagem histórico. A expectativa era que ele governasse como um soberano enganador. Essa interpretação teve grande impacto na teologia inicial da Igreja. Ciril desenvolveu suas teorias com base em passagens do Antigo e Novo Testamento, especialmente nos textos apocalípticos. Ele via o anticristo como alguém do clã de Dan, um dos 12 filhos de Jacó, o que adicionava um caráter de identificação étnica ao inimigo de Cristo. Isso tinha um forte simbolismo, visto que Dan era frequentemente associado à rebeldia. Para Ciril, o clã de Dan representava uma linhagem corrompida. Tal associação não era incomum, pois a teologia cristã antiga se utilizava de símbolos genealógicos. Assim, ele fundamentava seu ensino como algo não só profético, mas também lógico e coerente com o Antigo Testamento. A visão de Ciril foi amplamente aceita,
e seu nome como líder da igreja dava peso às suas palavras. Ao tratar o anticristo como uma figura histórica e genealógica, Cyril criou uma imagem concreta. Essa concepção foi rapidamente absorvida pela cristandade e permeou o imaginário popular. O clã de Dan se tornou uma referência comum. Além disso, o contexto histórico colaborou para que essa visão se fixasse no pensamento cristão. A ameaça de invasões e o medo de destruição alimentaram a crença em uma figura como o anticristo. Contudo, alguns críticos contestam a ideia de Cyril, argumentando que ele usou genealogias e interpretações literais de forma incorreta. Um ponto polêmico era que as tribos de Israel estavam praticamente extintas e misturadas com outros povos. O clã de Dan, por exemplo, havia sido disperso e desaparecido durante o exílio assírio. Com isso, algumas de suas predições eram inconsistentes historicamente. Mesmo assim, a tradição de associar o anticristo a um inimigo de Israel persistiu. A visão de Cyril passou a inspirar discussões profundas na teologia. Com o passar dos séculos, teólogos passaram a reinterpretar as profecias de Cyril, tentando conciliar suas ideias com novos contextos históricos. A identidade do anticristo foi associada a outros poderes políticos e religiosos. Os estudiosos também perceberam que as genealogias e as identificações tribais poderiam ter um significado mais alegórico. Isso conduziu a novas abordagens na escatologia, sugerindo que o anticristo seria uma manifestação simbólica do mal. Nesse sentido, a visão de Cyril foi reinterpretada sob uma ótica menos literal. A contribuição de Cyril para a teologia do anticristo representa uma tentativa de entender a presença do mal na história. Sua abordagem nos ajuda a ver como as primeiras gerações de cristãos buscavam defender-se do que consideravam doutrinas perigosas. Ainda que algumas de suas conclusões sejam contestadas, sua obra influenciou amplamente a patrística. A imagem do anticristo que ele estabeleceu moldou o ensino cristão inicial e abriu caminho para debates posteriores. Cyril de Jerusalém permanece, portanto, como um marco na interpretação cristã do mal e dos últimos dias. O teólogo Hipólito de Roma, que viveu entre os séculos II e III, é considerado um dos primeiros a desenvolver a ideia de um anticristo originário do clã de Dan. Essa concepção vem de sua análise detalhada das Escrituras, na qual ele liga o anticristo a uma descendência maligna. Ele sugeriu que esse inimigo viria do clã de Dan, baseando-se em passagens do Gênesis e do Deuteronômio. Hipólito via o anticristo como um tirano que surgiria no fim dos tempos, trazendo destruição e engano. Essa visão foi influente e deu força à narrativa de um adversário genealógico de Cristo. A ideia de Hipólito buscava legitimar o anticristo como um opositor de Cristo em todos os aspectos, incluindo a linhagem. Sua teoria sugere que, assim como Jesus veio de uma linhagem santa, o anticristo viria de uma linhagem impura. Esse contraste entre Cristo e anticristo alimentava um simbolismo profundo para os primeiros cristãos, que estavam cercados por perseguições e tentativas de sufocar sua fé. Essa perspectiva foi rapidamente abraçada por muitos seguidores. O conceito do anticristo de Hipólito, portanto, era tanto teológico quanto uma advertência prática sobre a corrupção e o engano. A influência de Hipólito se consolidou, mas enfrentou críticas devido à sua interpretação literal das tribos de Israel. De acordo com a história bíblica, as 10 tribos do norte, incluindo Dan, foram dispersas durante o exílio assírio, no século 8 a.C. Isso levou alguns críticos a questionar a aplicabilidade genealógica de suas interpretações. Ainda assim, seu ensino sobre o anticristo teve ressonância, especialmente durante os períodos de crise. Seu nome foi amplamente respeitado, e ele foi um dos teólogos mais influentes do cristianismo primitivo. Apesar de sua visão literalista, Hipólito também tocou em elementos mais simbólicos, e seu trabalho serviu de base para interpretações alegóricas posteriores. Muitos estudiosos passaram a ver a linhagem de Dan como uma metáfora para as forças malignas. Essa abordagem fez com que a ideia de um inimigo dentro das tribos de Israel fosse interpretada como uma representação do pecado e do afastamento de Deus. Dessa forma, a visão de Hipólito ajudou a desenvolver um simbolismo complexo. Isso levou a uma leitura mais profunda dos textos sagrados. Com o passar dos séculos, a figura do anticristo ganhou novas camadas de interpretação, muitas vezes transcendendo a literalidade inicial. Hipólito pavimentou o caminho para que teólogos medievalistas e reformadores explorassem o anticristo como um conceito multifacetado. Em vez de um único indivíduo, ele passou a ser visto como uma instituição ou sistema que corrompe a fé cristã.
Essa mudança de perspectiva preparou o terreno para a crítica reformista ao sistema papal. A teologia de Hipólito, portanto, teve um impacto duradouro. A obra de Hipólito sobre o Anticristo continua relevante, especialmente para aqueles que estudam a escatologia e a teologia patrística. Seus escritos refletem uma tentativa primitiva de entender o mal e a oposição ao Evangelho. Mesmo que sua visão literal tenha sido contestada, ela forneceu uma estrutura simbólica importante. Essa estrutura ajudou a Igreja a definir o Anticristo não apenas como um indivíduo, mas como uma força espiritual que desvia a fé. Hipólito permanece, então, um teólogo fundamental para a compreensão do mal no cristianismo. Na Idade Média, a interpretação das Escrituras foi monopolizada pelo clero, o que gerou um controle sobre o entendimento popular do Anticristo. A Igreja restringia o acesso direto à Bíblia, permitindo que muitos ensinamentos fossem moldados conforme os interesses do clero. Sem poder ler e interpretar as Escrituras, o povo dependia totalmente das explicações dadas pela Igreja. Com isso, surgiram doutrinas que pouco se relacionavam com o texto bíblico original, como a veneração de relíquias, a doutrina do purgatório e a venda de indulgências. Essas práticas se distanciavam da essência do Evangelho e dificultavam o contato genuíno dos fiéis com os ensinamentos de Cristo. O controle do clero sobre as Escrituras também reforçava a crença de que a salvação dependia da intermediação da Igreja. Esse pensamento consolidou o papel do papado como figura central, que, para muitos reformadores posteriores, representava o próprio Anticristo. A figura do Anticristo, durante esse período, foi usada para descrever aqueles que se opunham aos dogmas e autoridades estabelecidas. As heresias, ou seja, interpretações que iam contra o que a Igreja ensinava, eram consideradas obra do espírito do Anticristo. Essa visão era conveniente para manter o domínio da Igreja e impedir a disseminação de ideias divergentes. A veneração de ícones e relíquias, além da canonização de santos, reforçou a ideia de que os intermediários espirituais eram necessários para aproximar-se de Deus. Esse sistema de veneração, embora tenha promovido devoção para muitos, afastou o foco da figura de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Para alguns críticos, essa estrutura aproximava-se de um templo de ídolos, onde a verdadeira fé era deturpada por práticas ritualísticas. Esse ambiente preparou o terreno para as críticas severas que a reforma protestante faria posteriormente ao sistema eclesiástico. Assim, muitos dos reformadores viram esse desvio como uma forma de antiquismo espiritual. Durante esse período, a figura do Anticristo ganhou uma conotação apocalíptica ainda mais intensa, sendo associada às guerras, pragas e outras calamidades. Eventos como a Peste Negra reforçaram a crença de que o fim dos tempos estava próximo e que o Anticristo se manifestaria em breve. Isso aumentou o temor e a submissão ao clero, pois acreditava-se que a Igreja era o único refúgio espiritual contra o mal. Esse contexto intensificou o poder do clero, que usava o medo como ferramenta de controle. A narrativa do Anticristo tornou-se uma maneira eficaz de manter a ordem e a obediência à instituição eclesiástica. O surgimento dos movimentos pré-reformistas, como dos valdenses e dos albigenses, contestou as interpretações do clero e tentou resgatar o cristianismo primitivo. Esses grupos defendiam que a Bíblia fosse acessível a todos, desafiando o monopólio interpretativo da Igreja. Muitos desses reformistas foram perseguidos, sendo rotulados como hereges e acusados de seguir o espírito do Anticristo. Apesar das perseguições, esses movimentos plantaram as sementes para a reforma protestante, que viria a questionar a autoridade da Igreja em diversos aspectos, incluindo a ideia de que o papado representava o verdadeiro Anticristo. A interpretação medieval da Bíblia e do Anticristo influenciou fortemente a maneira como os cristãos viam a salvação e a fé. A restrição da leitura bíblica e a introdução de dogmas distantes dos ensinamentos originais pavimentaram o caminho para uma crítica radical durante a Reforma. A Igreja da época, ao controlar o entendimento sobre o Anticristo, evitava questionamentos internos, consolidando sua autoridade. Mas essa estrutura começava a ruir com a disseminação do desejo por uma fé mais autêntica e bíblica. Essa busca resultou em um confronto direto, abrindo caminho para uma releitura mais livre das Escrituras. A Reforma Protestante, iniciada no século XVI, representou um ponto de ruptura com o sistema eclesiástico medieval. Liderada por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e outros, a Reforma questionava a autoridade papal e a legitimidade das práticas que, segundo os reformadores, deturpavam o Evangelho. Lutero, em particular, foi um dos primeiros a identificar o papado como sistema do Anticristo,
argumentando que ele usurpava o papel de Cristo como mediador. O termo anticristo foi empregado como uma forma de desafiar a legitimidade e a autoridade do Papa, ressaltando a visão de que o papado havia se desviado do Evangelho. A doutrina do sola scriptura, somente a Escritura, se tornou o pilar central da Reforma e era uma resposta direta ao controle interpretativo da Igreja. Lutero e outros reformadores defendiam que a Bíblia deveria ser a única fonte de autoridade e que a interpretação dela não podia estar restrita ao clero. Esse princípio defendia a leitura direta das Escrituras por todos os cristãos, sem a necessidade de intermediários. A partir disso, o conceito do anticristo foi ampliado, sendo identificado como qualquer sistema ou figura que se interpusesse entre Deus e o homem. A visão do anticristo como papado tornou-se central no movimento reformista. A Reforma destacou que a autoridade do Papa se baseava em doutrinas e tradições que não estavam enraizadas nas Escrituras. Com isso, Lutero e outros reformadores reforçaram a necessidade de retornar ao texto bíblico original e abandonar práticas como as indulgências e o culto a relíquias. O objetivo era expor o que consideravam abusos e corrupções que haviam se acumulado ao longo dos séculos. Ao acusar o Papa de ser o próprio anticristo, os reformadores buscavam alertar os fiéis sobre a necessidade de resgatar a fé cristã em sua forma mais pura e autêntica. Esse enfoque criava uma oposição direta ao clero e ao sistema católico romano. A Reforma também questionou o uso do medo e da culpa como instrumentos de controle espiritual. A visão de que a Igreja e o Papa eram as únicas vias de salvação perpetuava a dependência e a submissão ao clero. Os reformadores, ao expor o sistema papal como uma manifestação do anticristo, denunciavam a manipulação espiritual exercida pela Igreja sobre o povo. Eles acreditavam que o Evangelho libertava o homem da servidão a doutrinas humanas, e que o cristão precisava encontrar liberdade no relacionamento direto com Deus. Essa abordagem transformou a maneira como a fé era praticada e defendida pelos protestantes. O conceito do anticristo na Reforma teve um impacto profundo na teologia e na espiritualidade cristã, influenciando a criação de novas denominações. Luteranos, calvinistas e outros grupos religiosos surgiram com uma forte rejeição ao sistema católico, vendo como uma corrupção da verdadeira fé. Essa visão foi consolidada em documentos como o Credo de Westminster e o Credo de Augsburgo, que rejeitavam formalmente a autoridade papal. A Reforma, portanto, não apenas alterou a estrutura eclesiástica, mas também introduziu uma nova forma de interpretar a Bíblia. Esse movimento marcou uma mudança crucial no cristianismo. Embora muitos aspectos da Reforma continuem sendo fundamentais para os protestantes, o entendimento do anticristo como papado começou a mudar ao longo do tempo. Hoje, várias denominações protestantes não associam mais o papado ao anticristo. Contudo, a ideia permanece viva em algumas correntes evangélicas, especialmente em movimentos adventistas e reformistas. Essa transição de interpretação destaca a complexidade da teologia escatológica. A Reforma, ao identificar o anticristo com o sistema papal, abriu um debate que continua a evoluir, refletindo as transformações culturais e espirituais dentro do cristianismo. A Contra-Reforma foi a resposta católica às críticas levantadas pela Reforma protestante, buscando reafirmar a autoridade da Igreja. Para isso, o papado estabeleceu o Concílio de Trento, uma assembleia que revisou e reforçou as doutrinas católicas. Além disso, a Igreja fundou a Ordem dos Jesuítas, liderada por Inácio de Loyola, como uma força intelectual e espiritual para combater a expansão protestante. Os jesuítas foram treinados intensivamente em teologia, filosofia e retórica, com o objetivo de defender e propagar o catolicismo. A ordem desempenhou um papel crucial na restauração da influência católica em diversas regiões da Europa. Os jesuítas adotaram uma abordagem intelectual para refutar as doutrinas protestantes, promovendo uma teologia sofisticada que competia diretamente com a dos reformadores. Francisco Ribera, um dos teólogos jesuítas, escreveu um comentário sobre o Apocalipse, propondo que o anticristo era uma figura futura e literal, que apareceria antes do retorno de Cristo. Essa visão, chamada futurismo, divergia da interpretação dos reformadores, que viam o papado como o próprio anticristo. Ribera argumentava que o anticristo ainda surgiria como um indivíduo específico, o que ajudou a desviar a crítica direta ao papado. A visão futurista de Ribera começou a se espalhar, e seu comentário sobre o Apocalipse ganhou popularidade entre os teólogos católicos. Ao transferir o conceito do anticristo para um futuro distante, os jesuítas criaram uma alternativa interpretativa. Essa estratégia buscava minar a influência das doutrinas protestantes, desviando a atenção do papado.
Essa nova abordagem sobre o anticristo moldou a escatologia cristã, e aos poucos, suas ideias foram sendo aceitas até mesmo por alguns setores protestantes. A interpretação futurista proposta pela Contra-Reforma mudou o foco da polêmica e promoveu uma nova maneira de ver o Apocalipse. A Contra-Reforma também incluiu uma vasta campanha de educação e evangelização para reforçar os ensinamentos católicos. Os jesuítas estabeleceram colégios e universidades, onde formavam tanto a elite intelectual quanto os futuros líderes religiosos. A ordem tornou-se uma ferramenta fundamental na revitalização do catolicismo, e suas atividades se expandiram pela Europa, Ásia e América Latina. Com isso, os jesuítas aumentaram a presença da Igreja em locais estratégicos, consolidando a influência católica e refutando as ideias reformistas. A ordem tornou-se conhecida por sua disciplina rígida e seu compromisso com a fidelidade ao Papa. A interpretação futurista do Anticristo foi uma maneira engenhosa de sustentar a autoridade do papado e enfraquecer a crítica protestante. Ao deslocar a profecia para um evento futuro e hipotético, os jesuítas conseguiram redefinir a visão cristã sobre o Apocalipse. A ideia de um anticristo literal que ainda surgirá antes do final dos tempos tornou-se amplamente aceita, especialmente entre alguns segmentos do cristianismo evangélico. Essa estratégia da Contra-Reforma exemplifica a influência dos jesuítas na teologia cristã e como suas interpretações impactaram até os dias atuais. Hoje, a visão futurista do anticristo ainda é adotada por diversas denominações, tanto católicas quanto protestantes, especialmente entre os adeptos do dispensacionalismo. Isso mostra como a interpretação de Ribera sobreviveu ao tempo e ganhou popularidade mesmo fora do catolicismo. Os jesuítas conseguiram moldar um aspecto central da escatologia cristã, desviando o foco da polêmica sobre o papado. Dessa forma, a Contra-Reforma, com o auxílio dos jesuítas, influenciou a interpretação das profecias bíblicas, promovendo uma teologia que transcendeu séculos e permanece presente nas discussões escatológicas modernas. O Credo de Westminster, formulado em 1646 por líderes protestantes na Inglaterra, consolidou a posição de que o papado representava o anticristo. Esse documento, que buscava definir as bases da fé reformada, tornou-se um dos mais importantes para a doutrina protestante. No trecho sobre a Igreja, o credo afirma que o Papa de Roma é o mesmo anticristo, o homem do pecado e filho da perdição. Essa declaração formalizou a crítica protestante ao papado e fortaleceu a identidade da Igreja reformada. Ao associar o anticristo ao sistema papal. O credo posiciona os protestantes contra as práticas da Igreja Católica. Essa visão do papado como anticristo tinha como base uma interpretação de passagens bíblicas que, segundo os reformadores, apontavam para um sistema religioso opressor. Versículos da segunda epístola aos Tessalonicenses e do Apocalipse eram lidos como profecias sobre o surgimento de uma autoridade que tentaria substituir Cristo. O Credo de Westminster, com essa afirmação, expressava a convicção de que o sistema papal era a manifestação dessa autoridade profética. Esse entendimento reforçou a noção de que a Igreja reformada representava uma volta à pureza doutrinária, em oposição ao sistema católico. A inclusão dessa doutrina no Credo de Westminster teve um impacto profundo sobre a fé protestante, estabelecendo um compromisso doutrinário claro contra o catolicismo. Ao longo dos séculos, esse credo tornou-se a base para a teologia reformada em países como Escócia, Inglaterra e América do Norte. Ele serviu como um guia para a formação de denominações reformadas e presbiterianas, que viam no papado uma ameaça à fé cristã. A visão de que o papado era o anticristo se tornou uma marca da identidade protestante. Essa doutrina também influenciou o desenvolvimento da escatologia reformada. No entanto, o tempo trouxe novas interpretações, e a visão do papado como anticristo foi questionada por alguns setores protestantes. A partir do século XVIII, com o crescimento do pensamento iluminista, a teologia protestante passou a se diversificar. Novos movimentos evangélicos começaram a reinterpretar a escatologia, enxergando o anticristo como uma figura que surgiria no futuro, em vez de um sistema presente. Isso reduziu o impacto das doutrinas formuladas no Credo de Westminster e abriu espaço para a teologia futurista. Entretanto, alguns grupos reformados continuam a aderir a essa visão, mantendo o entendimento original do credo. Hoje, o Credo de Westminster ainda é utilizado como referência em várias denominações reformadas ao redor do mundo, embora a visão do anticristo tenha se transformado. Essa transformação reflete a complexidade do desenvolvimento teológico e as mudanças culturais no cristianismo.
Muitos reformados agora veem o credo como um documento histórico e interpretam a figura do anticristo de maneira mais simbólica. Apesar disso, a postura original contra o papado influenciou o desenvolvimento do protestantismo e deixou uma marca duradoura na história eclesiástica. A visão do anticristo no credo de Westminster simboliza o espírito da reforma e a luta pela liberdade de interpretação bíblica. Para os reformadores, o papado representava o oposto da pureza cristã, uma instituição que deturpava o evangelho. Esse documento permanece um marco na história do cristianismo e uma lembrança das profundas divisões teológicas entre católicos e protestantes. A doutrina ali registrada foi um reflexo da época e um grito pela fidelidade bíblica. Assim, o credo de Westminster ainda é estudado e respeitado, embora seu impacto seja interpretado de formas diferentes no cristianismo contemporâneo. O livro de Daniel é uma das passagens mais estudadas quando o assunto é a profecia do anticristo. No capítulo 7, Daniel descreve uma visão em que surge um pequeno chifre que blasfema contra o Altíssimo e oprime os santos. Essa figura, muitas vezes interpretada como o anticristo, é vista por teólogos como uma profecia sobre um poder que se elevará contra Deus. A visão de Daniel se tornou central na escatologia cristã e tem sido associada tanto ao papado quanto a futuros sistemas de poder. Para muitos reformadores, o pequeno chifre simbolizava o sistema papal e sua influência sobre a fé. A descrição do pequeno chifre contém detalhes que reforçam a ideia de um poder tirânico e blasfemo. Esse chifre se exalta, muda os tempos e as leis, e persegue os fiéis de Deus, características que, para os reformadores, combinavam com o sistema papal. O simbolismo do chifre pequeno representava, segundo essa visão, a interferência do papado na liberdade cristã e na interpretação bíblica. Essa interpretação tornou-se comum entre os protestantes, que viam no sistema católico uma afronta à soberania de Deus. Com isso, o livro de Daniel passou a ser usado como uma referência para denunciar o abuso religioso. A profecia de Daniel influenciou a compreensão escatológica e a formação de movimentos de reforma religiosa. Grupos protestantes como os Adventistas do Sétimo Dia utilizam o simbolismo do pequeno chifre para reafirmar a necessidade de uma interpretação pura da Bíblia. Essa visão escatológica sugere que um sistema de poder opressor tentará dominar o cristianismo e desviar os fiéis de Cristo. Para os adventistas, em especial, o livro de Daniel oferece uma visão do futuro e uma advertência sobre os perigos da corrupção religiosa. Esse foco no pequeno chifre reforça a ideia de uma vigilância constante em relação às doutrinas. Embora a interpretação tradicional do pequeno chifre esteja associada ao papado, o futurismo jesuíta introduziu novas abordagens. Segundo essa visão, o pequeno chifre representaria um líder mundial que surgirá no futuro, após a reconstrução de um império mundial. Essa interpretação se distancia do simbolismo aplicado ao sistema papal e passa a associar o anticristo a um governante literal que aparecerá no fim dos tempos. Essa mudança de perspectiva alterou a maneira como muitos cristãos enxergam o livro de Daniel. Assim, o futurismo propôs um entendimento mais literal do pequeno chifre. Hoje, as visões sobre o pequeno chifre se dividem entre interpretações históricas e futuristas. Alguns estudiosos defendem que o simbolismo do livro de Daniel aponta para uma sucessão de impérios, enquanto outros aguardam um líder literal. Essa diversidade de interpretações mostra a complexidade e profundidade do texto bíblico e a multiplicidade de leituras possíveis. A figura do anticristo, portanto, é entendida de maneiras distintas dentro do cristianismo, refletindo a riqueza das Escrituras e as diferentes abordagens teológicas. A profecia do pequeno chifre em Daniel permanece como uma advertência sobre o abuso de poder e a distorção da fé. Ela lembra aos cristãos que a verdadeira adoração exige vigilância e fidelidade às Escrituras. O livro de Daniel, com suas imagens e símbolos, oferece uma visão profética que transcende o tempo e fala tanto do passado quanto do futuro. A interpretação do pequeno chifre continua a inspirar debates, mostrando que o estudo das profecias bíblicas é um campo em constante evolução. Daniel nos convida a refletir sobre a soberania de Deus e a importância de discernir a verdade. No coração da teologia cristã está a esperança do retorno de Cristo como verdadeiro Salvador, uma promessa que contrasta com a figura do anticristo. A crença na segunda vinda de Cristo é uma das doutrinas centrais do cristianismo, representando a vitória final sobre o mal. A expectativa de que Cristo venha para restaurar toda a criação alimenta a esperança dos fiéis em todas as épocas. Essa promessa é reafirmada por diversos profetas e apóstolos, que descrevem uma era de paz e justiça sob o reinado de Cristo.
A certeza desse evento inspira confiança e perseverança na fé cristã. O anticristo, como uma representação do mal, é visto como uma figura que antecederá a vinda de Cristo. A presença de um adversário serve para reforçar a importância de manter a fé e a vigilância até o retorno de Jesus. No entanto, a doutrina sobre o anticristo também pode desviar o foco do Salvador e gerar medo entre os fiéis. É crucial que os cristãos compreendam que a segunda vinda de Cristo é a consumação do plano de Deus, que sobrepõe qualquer força contrária. Essa esperança deve guiar a vida espiritual dos fiéis, promovendo uma relação profunda e verdadeira com Deus. Muitos estudiosos defendem que a escatologia cristã não deve ser centrada exclusivamente na figura do anticristo. Embora seja importante reconhecer os alertas proféticos, a centralidade do Evangelho está na pessoa de Cristo. O Novo Testamento nos chama a buscar a presença de Cristo em vez de temer o surgimento do anticristo. Dessa forma, o foco deve estar no relacionamento pessoal com Jesus, que é o verdadeiro mediador entre Deus e a humanidade. A vida cristã, portanto, é uma caminhada em direção ao Salvador, esperando confiantemente pela manifestação de sua glória. A espera pela segunda vinda de Cristo é também um chamado para uma vida ética e santa. Acredita-se que o retorno de Jesus requer que os fiéis estejam espiritualmente preparados, vivendo em conformidade com os mandamentos de Deus. Essa expectativa de um encontro com Cristo é um incentivo para a transformação e o arrependimento contínuos. É uma oportunidade para que os cristãos se aproximem do propósito de Deus para suas vidas. A vigilância espiritual não deve ser motivada pelo medo do anticristo, mas pelo desejo de estar em comunhão com o Senhor. Além disso, a promessa do retorno de Cristo oferece uma visão de justiça e renovação que transcende o sofrimento e a corrupção do mundo atual. A vinda do Salvador é vista como um momento de restauração da criação, em que tudo será reconciliado com Deus. Essa crença proporciona conforto e força para enfrentar as adversidades, sabendo que o mal não terá a palavra final. A promessa da segunda vinda é, assim, um pilar de esperança para os cristãos. Ela reafirma o compromisso de Deus com a humanidade e a certeza de que o sofrimento é temporário. Por fim, a escatologia cristã nos lembra que a vitória pertence a Cristo e não ao anticristo. A expectativa pelo retorno do Salvador é um convite para viver em fé, alegria e esperança, confiando no cumprimento das promessas de Deus. Para o cristão, o estudo das profecias e das Escrituras é uma maneira de fortalecer a confiança no plano divino. A espera pelo Salvador não é passiva, mas ativa, envolvendo crescimento espiritual e comprometimento com a verdade. A segunda vinda de Cristo nos chama a viver a fé com integridade e a esperar com alegria pelo dia em que estaremos diante do Senhor. A ideia de que o terceiro templo deva ser reconstruído em Jerusalém para que o anticristo se manifeste é uma interpretação que ganhou força em algumas vertentes evangélicas modernas. Segundo essa visão, a reconstrução do templo é um evento crucial para o cumprimento das profecias dos últimos tempos. Esse templo físico seria, conforme essa interpretação, o local onde o anticristo se apresentaria como uma divindade, enganando a humanidade e assumindo um papel de tirania. Essa crença baseia-se em passagens da Bíblia, como a segunda epístola aos Tessalonicenses e o livro de Daniel. Para muitos, essa construção teria um papel decisivo no desenrolar dos eventos apocalípticos. Entretanto, essa teoria enfrenta críticas e questões teológicas significativas. Alguns estudiosos argumentam que as passagens sobre o templo podem ter significados simbólicos e não se referirem necessariamente a uma estrutura física. De acordo com esses críticos, o templo mencionado poderia simbolizar a própria comunidade de fé ou o coração dos crentes, onde Deus habita. Para eles, entender o templo de maneira literal seria limitar a interpretação das Escrituras, ignorando a possibilidade de uma mensagem mais ampla. Essa perspectiva busca alinhar o simbolismo com a espiritualidade cristã, enfatizando uma interpretação mais interiorizada e menos centrada em construções físicas. Outro ponto de discussão é que a reconstrução do templo pode gerar tensões políticas e religiosas na região do Oriente Médio. Jerusalém é uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, e a ideia de um terceiro templo no Monte do Templo, onde atualmente se encontra a Mesquita Al-Aqsa, é extremamente controversa. Alguns estudiosos apontam que esse desejo por um novo templo pode ser interpretado como uma visão ocidental, que não leva em conta as complexidades locais. Assim, a insistência na construção do templo físico pode não apenas provocar conflitos, mas também distorcer a mensagem de paz e reconciliação central no cristianismo. Apesar das controvérsias,
Muitos cristãos acreditam que a reconstrução do templo é inevitável e que deve ocorrer para que o fim dos tempos se cumpra. Esse pensamento é incentivado por algumas lideranças religiosas e autores de best-sellers sobre o Apocalipse, que frequentemente ligam eventos mundiais à profecia do terceiro templo. Para esses líderes, os sinais da construção do templo seriam um chamado para que os fiéis se preparem espiritualmente para a vinda de Cristo. Essa crença serve de base para o movimento sionista cristão, que apoia o estabelecimento de Israel e vê nisso um cumprimento das profecias. Além disso, essa visão do terceiro templo influencia fortemente a política externa de alguns países, especialmente os Estados Unidos, onde o sionismo cristão tem grande influência. Muitos políticos apoiam o Estado de Israel devido às suas crenças pessoais sobre o cumprimento das profecias. Isso gera um efeito em cadeia, onde crenças escatológicas influenciam decisões políticas e vice-versa. Assim, a questão do terceiro templo ultrapassa os limites da teologia e impacta a diplomacia, a cultura e o cenário geopolítico. Esse fenômeno é um exemplo de como a interpretação das Escrituras pode ter consequências globais. Por fim, a teoria do terceiro templo levanta um debate sobre a centralidade da adoração e do templo no cristianismo moderno. Muitos cristãos preferem entender o templo de forma espiritual, vendo o corpo e a comunidade dos fiéis como o verdadeiro templo de Deus. Essa abordagem enfatiza a presença divina que habita nos corações e mentes dos crentes, e não em construções físicas. Assim, a expectativa de um templo literal divide opiniões e incentiva discussões sobre o papel dos símbolos bíblicos. O estudo dessa teoria nos convida a refletir sobre o significado do templo para a fé cristã e a buscar uma compreensão equilibrada das Escrituras. O apóstolo Paulo, em suas cartas, apresenta a ideia do corpo humano como templo do Espírito Santo, uma visão que ecoa na interpretação de algumas profecias. Em 1 Coríntios 6:19, ele escreve que o corpo dos fiéis é a morada de Deus, o que sugere um conceito de templo muito mais espiritual. Essa noção desafia a visão literal de um templo físico e convida a reflexão sobre a santidade do corpo. Ao chamar o corpo de templo, Paulo destaca a responsabilidade dos cristãos em viver de forma que honre essa presença divina. Esse entendimento simboliza a presença de Deus em cada indivíduo, ao invés de um espaço construído. Essa interpretação também serve de base para a visão de que o templo mencionado na segunda carta aos Tessalonicenses seria simbólico. No contexto escatológico, muitos teólogos sugerem que o homem da iniquidade mencionado por Paulo representa uma influência que tenta corromper o coração dos crentes. Assim, o anticristo não ocuparia um templo físico, mas o lugar sagrado dentro do ser humano, onde Deus habita. Essa interpretação amplia a compreensão da batalha espiritual como algo interno e pessoal. A luta contra o anticristo, nesse caso, se torna uma vigilância constante sobre o que se permite dentro de si. A ideia do corpo como templo também reforça a importância da pureza moral e da disciplina espiritual. Para Paulo, viver como um templo implica cultivar uma vida em harmonia com os ensinamentos de Cristo. Isso inclui o cuidado com o próprio corpo e o afastamento de práticas que possam corromper a alma. Em uma interpretação espiritual, o anticristo representaria tudo aquilo que desvia o cristão de sua fé. Essa luta contra o anticristo simbolizaria, então, uma resistência ao pecado e à apostasia. Para Paulo, preservar a pureza do templo é uma prioridade central para o cristão. Além disso, essa interpretação espiritual permite uma leitura mais ampla das Escrituras, conectando o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde Deus habitava entre o povo, enquanto, no Novo Testamento, esse papel é transferido para o coração do crente. Essa mudança de foco reflete a transição de um sistema ritualístico para um relacionamento pessoal com Deus. Para os cristãos, o Espírito Santo agora habita dentro de cada um, fazendo do corpo um novo tabernáculo. Essa compreensão destaca a importância de manter o coração limpo e preparado para a presença divina. Para aqueles que defendem essa visão, o templo físico é visto como uma sombra ou representação de algo maior, a presença de Deus em cada fiel. Essa perspectiva também está em consonância com o ensino de Jesus sobre adoração, em que ele diz que Deus é adorado em espírito e em verdade. A ideia do corpo como templo desafia a obsessão com o templo físico e incentiva uma espiritualidade mais profunda e introspectiva. Essa abordagem coloca o foco no crescimento espiritual individual, enfatizando que a verdadeira presença de Deus transcende o espaço físico. Portanto, entender o corpo como templo do Espírito Santo é uma interpretação que promove um relacionamento mais íntimo com Deus. Em vez de esperar por sinais externos, os cristãos são chamados a cuidar do templo interior,
mantendo sua fé e buscando uma vida que reflete a presença divina. Esse conceito redefine a noção de templo, incentivando uma vida de santidade que vai além das estruturas materiais. A interpretação do corpo como templo ajuda a deslocar o foco de um futuro templo físico para uma vivência espiritual contínua. Essa visão ressalta a essência da mensagem cristã. Deus habita dentro de cada coração que o aceita. Em sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo alerta sobre uma apostasia que precederia a vinda de Cristo e a manifestação do homem da iniquidade. Esse homem é descrito como alguém que se exalta no lugar de Deus, uma descrição que muitos teólogos associam a um falso sistema religioso. Paulo advertia que, nos últimos tempos, surgiriam doutrinas e práticas que desviariam os crentes da verdade do Evangelho. Esse sistema corrupto buscaria ocupar o espaço de Deus no coração dos fiéis, afastando-os da verdadeira adoração. Essa profecia é vista como uma advertência contra qualquer autoridade que se imponha sobre a fé dos cristãos. A apostasia mencionada por Paulo é interpretada como uma fase de engano e corrupção espiritual, onde doutrinas errôneas prevaleceriam. Esse desvio da verdade é um tema recorrente no Novo Testamento, que constantemente alerta contra falsos profetas e mestres. A figura do anticristo é, nesse contexto, associada a uma entidade que distorce as escrituras e propaga ensinamentos contrários à fé. Esse sistema, então, é visto como uma ameaça direta ao Evangelho, que Paulo tanto defendia. Para ele, manter a pureza da doutrina era essencial para preservar a integridade da fé cristã. Ao longo dos séculos, a Igreja passou por várias fases de reinterpretação e enfrentou desafios internos e externos. Movimentos reformistas surgiram para combater práticas que consideravam errôneas e para restaurar o cristianismo primitivo. Muitos desses reformadores associaram o papado ou o clero a esse homem da iniquidade, vendo neles uma usurpação da autoridade de Cristo. As indulgências, a veneração de relíquias e a intermediação do clero foram criticadas como práticas que desvirtuavam o cristianismo. Para esses reformadores, o combate à apostasia significava uma volta às Escrituras e ao Evangelho autêntico. A advertência de Paulo também nos lembra que a verdadeira fé deve ser mantida livre de influências corruptas e que a adoração genuína não deve ser contaminada. A figura do anticristo é um alerta para a necessidade de vigilância espiritual, para que cada cristão examine sua fé e se proteja de falsas doutrinas. Esse chamado à vigilância é central para a teologia protestante, que enfatiza a importância da leitura individual das Escrituras. O princípio do sola scriptura é um reflexo dessa preocupação com a pureza doutrinária, promovendo a autonomia do crente em relação a estruturas religiosas. Essa visão da apostasia como um sistema enganador ressalta a importância do discernimento e da busca por um relacionamento genuíno com Deus. Ao longo da história, a ideia de que o anticristo representa uma falsa religião levou muitos a questionar tradições e doutrinas estabelecidas. Esse questionamento, em alguns casos, provocou reformas e divisões na Igreja, mas também incentivou o aprofundamento teológico. A busca pela verdade requer um compromisso pessoal e uma vontade de confrontar crenças que podem estar distantes do Evangelho. A interpretação de Paulo nos convida a um exame contínuo da fé. Para Paulo, a resistência ao falso ensino e à apostasia era essencial para o fortalecimento da Igreja. Sua mensagem serve como uma advertência para que os cristãos protejam sua fé e se mantenham firmes na verdade. O homem da iniquidade é um símbolo de tudo que se interpõe entre Deus e o crente, representando o desvio espiritual que leva à destruição da fé. Ao resistir à apostasia, o cristão preserva sua relação direta com Deus, protegendo-se do engano. Essa luta pela integridade da fé é um tema essencial na escatologia e uma das chaves para a fidelidade cristã. A ideia de que o anticristo pode ser uma figura simbólica em vez de literal oferece uma perspectiva diferente sobre o papel do mal no final dos tempos. Para alguns estudiosos, o anticristo não precisa ser uma pessoa específica, mas sim uma representação do sistema maligno que se opõe a Deus. Nessa visão, o anticristo representa uma tentativa de Satanás de usurpar o trono de Deus no coração e na mente dos crentes. Ao agir como uma força destrutiva e enganadora, ele simboliza as forças que trabalham contra a obra de Cristo. Essa interpretação aponta para uma batalha espiritual em que o mal busca corromper e dominar. O simbolismo do anticristo pode ser visto também como uma manifestação do espírito do engano e da mentira que conduz as pessoas à apostasia. Nas cartas de João, o apóstolo alerta que muitos anticristos já haviam surgido, representando aqueles que negavam a verdade sobre Cristo. Essa ideia sugere que o anticristo não é uma entidade única e definitiva, mas qualquer ensinamento ou doutrina que distorça o Evangelho.
Assim, essa representação simbólica amplia o conceito do anticristo, transformando-o em uma ameaça constante e não apenas em um personagem dos últimos tempos. O foco, portanto, é a resistência ao engano em todas as eras. A tentativa de Satanás de tomar o lugar de Deus pode ser vista como uma imitação de tudo que é santo e divino, mas com intenções corruptas. Segundo essa interpretação, o anticristo representaria uma inversão dos valores cristãos, promovendo uma falsa espiritualidade que seduz as pessoas. Esse engano pode ser sofisticado, com aparência de verdade, mas é essencialmente destrutivo. Para os crentes, reconhecer esse padrão de usurpação é essencial para proteger sua fé. O anticristo, portanto, pode simbolizar não só o mal externo, mas também os perigos internos, como o orgulho e a busca pelo poder espiritual sem submissão a Deus. Essa visão simbólica do anticristo também é enriquecida pela ideia de que o homem da iniquidade mencionado por Paulo representa as forças que desviam os crentes de sua vocação espiritual. A busca pelo poder e o desejo de dominar a fé alheia são atitudes que Paulo alertou como características do espírito do anticristo. Dessa forma, essa figura simbólica é uma advertência contra a corrupção espiritual que pode se infiltrar nas estruturas religiosas. Para Paulo e outros apóstolos, a verdadeira liderança espiritual é humilde e submissa a Cristo, enquanto o espírito do anticristo é arrogante e enganador. Ao longo da história, a representação simbólica do anticristo influenciou a maneira como os cristãos lidam com o mal e o engano. Em vez de esperar uma figura específica, a ênfase está em resistir a todas as formas de iniquidade. Essa abordagem ensina que a batalha contra o anticristo é contínua e exige uma vigilância constante e um compromisso com a verdade. Assim, o anticristo simbólico não é algo distante, mas uma presença que desafia os fiéis diariamente a viverem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Essa visão destaca a importância de uma fé ativa e de uma espiritualidade centrada na integridade. Para muitos, o simbolismo do anticristo nos chama a refletir sobre as áreas de nossas vidas onde permitimos que forças contrárias a Deus exerçam influência. A figura simbólica do anticristo, portanto, é uma representação das tentações e dos enganos que buscamos evitar para manter a fé íntegra. Ela nos recorda que a verdadeira batalha é espiritual, interna e contínua, e que nossa lealdade a Deus deve ser renovada diariamente. Em última análise, o simbolismo do anticristo é um chamado à santidade, encorajando os cristãos a discernirem e resistirem a tudo que desafia a soberania de Cristo em suas vidas. A ideia de que o anticristo seria uma inversão de Cristo é uma teoria que sugere uma imitação satânica da segunda vinda. Para alguns teólogos, o anticristo representa uma espécie de anti-messias, uma figura que tenta enganar a humanidade imitando as ações de Cristo. Essa inversão inclui características que lembram as profecias sobre o retorno de Jesus, mas com uma intenção corrupta. O anticristo, nessa visão, seria uma cópia distorcida do Salvador, surgindo para iludir e desviar as pessoas. Esse conceito é baseado na ideia de que Satanás deseja imitar a glória de Cristo e enganar a criação. Essa teoria da imitação satânica destaca o desejo de Satanás de se apresentar como uma autoridade espiritual, manipulando a fé e a esperança das pessoas. Segundo essa interpretação, o anticristo surgiria como uma figura de carisma e poder, capturando a atenção e a adoração das massas. Em vez de rejeitar Deus abertamente, ele se apresentaria como um líder espiritual. Essa abordagem é uma forma de sedução, onde o mal se disfarça de bem para atrair seguidores. O objetivo seria enganar até mesmo os fiéis, levando-os a crer que ele é a verdadeira manifestação do poder divino. A tentativa de Satanás de imitar a segunda vinda de Cristo é também uma forma de minar a esperança dos cristãos. Ao se apresentar como uma falsa versão de Cristo, o anticristo confunde a percepção do verdadeiro Salvador. Isso é um alerta para os cristãos estarem atentos e discernirem o verdadeiro do falso. Essa teoria sugere que, nos últimos tempos, o anticristo buscará falsificar as características messiânicas de Jesus, como sinais, prodígios e até promessas de paz. Para os cristãos, essa ideia serve como um lembrete de que o engano pode vir disfarçado de luz e que a vigilância espiritual é essencial. A teoria do anticristo como inversão de Cristo também explora o tema da batalha espiritual em um nível mais profundo. Esse confronto entre Cristo e o anticristo é visto como o clímax da luta entre o bem e o mal, onde o verdadeiro Messias derrotará o falso. Essa interpretação tem um apelo apocalíptico e é especialmente popular em contextos onde a batalha final é esperada. Para muitos, a derrota do anticristo representa a vitória definitiva de Cristo sobre Satanás. Assim,
O anticristo torna-se um símbolo do mal que será vencido pelo poder e pela autoridade de Jesus. Para aqueles que seguem essa visão, o discernimento e o estudo das Escrituras são fundamentais para reconhecer o verdadeiro Cristo. A teoria da imitação satânica enfatiza a importância de conhecer a palavra de Deus para evitar o engano. A fé cristã, portanto, é um caminho de preparação para enfrentar o anticristo e rejeitar qualquer distorção da verdade. Essa preparação envolve uma vida de oração, comunhão com Deus e um entendimento claro das promessas de Cristo. A expectativa é que os cristãos estejam fortalecidos para resistir ao falso Cristo e manterem-se firmes até o retorno do verdadeiro Salvador. Em última análise, a teoria do anticristo como inversão de Cristo é um alerta sobre os perigos do engano e da corrupção espiritual. Essa visão nos lembra que a imitação do sagrado pode ser tão perigosa quanto o mal explícito. Ela destaca a necessidade de um compromisso inabalável com a verdade e uma busca constante pela pureza espiritual. Os cristãos são chamados a viver com discernimento e firmeza, rejeitando qualquer manifestação que desvie o foco de Cristo. Esse ensinamento reforça a importância da vigilância e do compromisso com Deus, para que, no final, os fiéis possam receber o verdadeiro Messias e resistir ao engano.